prato cheio pra fãs de fantasia. Isso foi o que o episódio 4 de Anéis de Poder entregou pra gente. E, francamente, esse pra mim é o melhor episódio até agora. Eu acho que muito dificilmente algum episódio vai passar esse, porque pra mim foi nota 10, Marcelo Hessel. Nota 10. Olha só, a própria Melisandre que tá fazendo sua profecia aqui, não vai ter outro episódio melhor que o 4º episódio da 2ª temporada. Não, acho que pode ter. Mas é que pra mim, pessoalmente falando, eu sou muito fã de fantasia, então pra mim foi prato cheio, eu gostei muito, me emocionei, chorei. Eu gostei também porque parece um greatest hits de fantasia. Você tem, eu tava falando lá no outro episódio, quando a gente comentou os 3 primeiros e tal, que tem uma coisa clássica de fantasia que é a história de travessia, não só Senhor dos Anéis, aquela coisa da convocação pra guerra e tal, mas a trama de travessia. A história de travessia é um negócio clássico. Se você assistiu aí o Cru, se você assistiu, enfim, né, todas as versões do Senhor dos Anéis, se você assistiu, sei lá, História Sem Fim, sempre tem o quest de você atravessar a areia movediça, de você chegar no penhasco e você tem que dar a volta. Tipo, velho, é incrível. Se você tem alguma coisa de mochileiro dentro de você, assim, ou de pegar o seu cajado e sair andando no meio do mato, é pra você esse episódio. E ainda aquele clichê da moça que você vira e fala, putz, ela vai traí-los. Ai não, ela volta e ajuda na areia movediça da História Sem Fim. Gente, esse episódio, pra mim, é aquela coisa, Anéis de Poder não tem medo da mitologia, não tem medo da fantasia, eles gostam de vestir essa camisa. Pra mim, essa é a beleza da série. A gente tinha comentado na análise dos 3 episódios o quanto Anéis de Poder realmente veste essa camisa do fantástico. E pra mim, esse episódio foi maravilhoso em tantos níveis diferentes. Eu acho que vai ser muito difícil. Eu realmente espero que as pessoas estejam gostando. A gente tá gravando antes esses episódios, né? Essas críticas. Mas eu espero verdadeiramente que as pessoas estejam gostando, porque pra mim é muito inconcebível uma pessoa que seja muito fã de fantasia, que goste de fantasia, não tá gostando dessa série, cara. O 3º episódio deu uma decaída, mas esse 4º episódio pra mim foi espetacular. E um prato cheio pra quem gosta de Tolkien. Porque, Marcelo, essas pessoas, elas têm essa mania de virar e falar, não, Anéis de Poder não tem a essência de Tolkien. O que é a essência de Tolkien? Eu realmente não sei o que a galera quer dizer com isso, porque eu particularmente acho que Tolkien não é gostar da trilogia do Peter Jackson. Eu sinto que as pessoas acham que a essência de Tolkien é o que é a trilogia do Peter Jackson. Pra mim, a essência de Tolkien é fantasia, é mundo fantástico, foi isso que a gente viu nesse 4º episódio. Eram os entes falando de natureza, era a jornada dos heróis, é o maniqueísmo. Pra mim, isso é a essência de Tolkien. Se isso não é que tá sendo mostrado de Anéis de Poder, eu não sei, honestamente, o que é a essência. Assim, tipo, discutir essa coisa da essência é meio abstrato, né? Porque, tipo, o que é a essência e tal. Mas eu acho que pra quem gosta de fantasia em geral, é um pouco por esse caminho. Mas, ao mesmo tempo, é um episódio que tem elementos ali, tipo, muito pesado de mitologia, de coisas que os fãs aguardam de O Senhor dos Anéis desde sempre, né? Beleza, não é todo mundo que gosta do Tom Bombadil, por exemplo. Mas esse episódio, pra mim, tipo, o Tom Bombadil, ele me ganhou com 3 minutos ali, sabe? Tipo, mas vamos voltar um pouquinho, vamos do começo aqui. A gente tem no começo, finalmente, depois de um longo inverno, o nosso quest, a jornada aí da galera pra Eregion, porque, tipo, juntou. Então, beleza, né? Juntou, vai todo mundo debaixo lá do Elrond, falando, não, eu vou comandar essa parada aqui. Aí eles vão lá, se metem no mato, e de repente ele dá pra Galadriel a função de escolher um arqueiro, dois espadachins, alguma coisa assim. E, véio, tipo, ela escolhe a galera mais rolê aleatório, ninguém, assim. Mais rolê aleatório possível. Assim, esse plano é incrível, porque, tipo, eles chegam no meio da floresta, aí estão lá, né, tipo, naquele pedaço onde a ponte foi destruída. Aí, tipo, aí eles olham pra trás, aí, mano, tipo, são 3 fulano... Perdidaços! Perdidaço cada um. 3 não, 4. Cada um olhando pra um lado diferente, assim, ó. Eu falei, puta, mano, onde ela foi buscar essa galera aqui, entendeu? Você vê que são os típicos personagens escolhidos a dedo, assim, pra serem completamente despachados, pra serem completamente descartáveis. Total. Então, eu já gostei, porque é muito uma coisa da quest, da travessia, você ter que se despedir de personagens no meio do caminho, entendeu? Então é um pouquinho isso, assim. Então o episódio já começa nessa chave e eu achei legal eles estarem naquela discussão lá. Tudo bem que sempre volta na discussão do anel e tal, mas ali naquele ponto eu falei, puta, legal, vamos ver o que vai acontecer aqui, né? Tipo, sempre tem os mistérios da floresta, ou é aranha, ou é zumbi, sabe? Tipo, ou espírito, começa a ver coisas, ou então areia movediça. Então, tipo, pô, esse lance da aventura, assim, pra mim é muito massa. E já corresponde, já. Essa questão dos anéis é repetitiva, mas eu acho que é interessante porque traz novamente essa questão do dilema moral de a que custo eles vão
fazer as coisas. A que custo eles vão seguir ou não a palavra do anel, a que custo eles vão seguir ou não aquele material, né, aquela forja de um cara que é 100% suspeito, que eles sabem lá que é o Sauron. Então, custou pro Elrond dessa situação perder um dos membros do pequeno batalhãozinho deles. Então, basicamente entrar nesse dilema novamente de, o anel vai ajudar, o anel vai prejudicar, até que ponto a questão moral aí dos elfos tá sendo colocada em jogo de novo. Então, acho que é repetitivo, mas eu gosto, porque ao mesmo tempo que mostra o lado de que muitas vezes a Galadriel pode estar errada, do tipo, gente, é sério que vocês vão se vender por esse anel desse tal de Sauron, que é simplesmente a nossa maior ameaça, como o Elrond também é a questão de diferenciar a criatura, o criador da criatura. O criador da criatura, que foi o que o Círdan trouxe. Justamente a Galadriel tinha dado o indício, não vamos por aí porque vai dar ruim. E o Elrond virou e falou, eu não vou tirar criador de criatura nenhuma, não vou seguir nada desse anel. Tudo que estiver sendo falado por esse anel, eu não vou fazer. E aí, deu no que deu. Então, eu acho interessante essa repetição com relação às criaturas, eu acho muito legal. Muito legal as criaturas tumulares. Eu acho que esse episódio, a gente vai falar um pouco mais pra frente dos entes, mas eu gosto do uso de computação nesse episódio, achei que ficou muito legal. Mas acho que vale uma crítica sua que você fez antes da gente entrar aqui, que é o fato do episódio estar mais escuro. Uma coisa, se vocês não viram o episódio ainda, ou vocês estão assistindo a gente antes do episódio e tal, presta atenção numa coisa e tentar identificar quantos dias se passam nesse episódio. Porque você tem uma coisa que tem uma cena que tá diurno, a cena seguinte é noturno. Aí outra cena diurno de novo, a outra cena é noturno. Aí chega uma hora que você fica meio tentando falar, cara, tipo, quanto tempo tá se transcorrendo aqui, entendeu? Tudo bem que eles estão numa jornada e eles chegam naquele ponto onde eles encontram todo o exército dos orcs. Então deve ter transcorrido algum tempo ali. Mas ao mesmo tempo, tipo, são uns saltos meio estranhos, assim. Não, isso é uma falha da série. Isso não é nem desse episódio. Eu já vi alguns outros episódios e eles não conseguem trabalhar bem essa questão de o tempo passando. O tempo transcorrido, né? Tipo, às vezes eu como sinto que fica? Como que lida com isso, assim? Às vezes eu sinto que em um episódio a gente viu 3 horas em Khazad-dûm e a gente viu uma semana em Eregion. Eu acho isso particularmente problemático, mas assim, não é algo que me tira da experiência. Mas já que você trouxe esse ponto, realmente é uma coisa que a NetPoder ainda não soube trabalhar bem nessa temporada. Talvez seja uma melhoria que pode vir pra terceira, que é estabelecer uma lógica entre os acontecimentos, os dias que estão passando em todos os núcleos. Que você assume que os núcleos são paralelos, né? Os núcleos, eles estão transcorrendo no mesmo tempo. Exato. Então esse episódio, ele tem 3 núcleos principais. Você tem Galadriel e Elrond nesse quest. Você tem o Istar encontrando o Tom Bombadil. E ali também os pés peludos encontrando a galera dos Sturs. E ao mesmo tempo você tem aqui os humanos. Então os humanos, eles estão naquela quest lá de tentar recuperar o menino e encontraram os entes. A história sem fim. É a história sem fim, deles encontrarem os entes. Aquela centopeia também. Aquele lance da centopeia na areia movediça. Muito legal, inclusive. Então são 3 núcleos principais. Só que às vezes você tá numa cena noturna em um, aí no outro seguinte é de dia. Aí depois você volta, aí tipo a galera daquela cena lá já tá de dia. Aí corta, aí tá de noite pra outra galera. Fala, puta, deve estar transcorrendo aqui uns 3 dias. Eu chutaria uns 3 dias nesse episódio se a gente assumir que essas subtramas, elas são paralelas. Mas é difícil, né? É difícil cravar. Não, realmente. É difícil cravar. E isso me chamou a atenção, porque sempre que entra numa cena noturna eu falo, puta, lá vem. Na maioria das vezes são umas cenas que tem alguma computação gráfica mais carregada, e aí você usa, obviamente, a sombra para você mascarar alguma certa precariedade ali de computação gráfica. Então, por exemplo, você precisa criar nos barrels, você precisa criar o exército dos cadáveres, dos zumbis. Sim. Então, tipo, tem todo aí um esforço de cena de ação. Depois, quando os entes aparecem, você precisa ali criar todo um esforço de dar vida às árvores falantes. Então, tipo, essas cenas quando elas são noturnas, pra mim fala, putz, eu queria que eles fizessem algo mais próximo do que aconteceu na primeira temporada, de você ter umas cenas de ação que são muito bem dedicadas, assim, sabe? Tipo, especificamente o Arondir contra os Wargs na primeira temporada. As cenas de Unas, aquela coisa dos Wargs serem super, muito bem definidos, cena de Una de ação mesmo. Total. E, velho, tipo, eu tô sentindo um pouco de falta disso, de você botar um capricho
nessa coreografia de ação e na cena de ação, que é parte da aventura, entendeu? Isso é parte da aventura. Então você tem que meio que dedicar um pouco a isso. Eu acho que a coreografia ainda vai bem. Eu gosto muito da cena da Galadriel, a última cena da Galadriel com os orcs. Eu acho que tem muitos pontos altos esse episódio, muitos pontos altos. Um dos pontos altos pra mim é essa jornada dos humanos. A gente tava comentando na análise dos 3 primeiros episódios, que de fato é muito difícil dar peso pra essa galera que era o antigo arco das Terras do Sul, porque enquanto basicamente a gente tá vendo a Anatar forjando os anéis, tá o outro cara buscando o cavalo. E esse episódio fez uma coisa tão bonita que foi trazer mágica, beleza, emoção pra um arco que eu achei que eu não veria isso. Eu não achei, eu duvidaria muito que os meus momentos mais emotivos seriam durante um arco das Terras do Sul. E eu acho que esse episódio foi capaz de trazer mais profundidade ao Isildur. É um personagem que eu gostei mais nesse episódio. Ele trouxe os Ents de uma forma muito bonita, trouxe de volta essa conversa da natureza, que é muito presente em Arco dos Elfos, nas obras de Tolkien no geral. Trouxe esse carinho entre Arondir, essa troca entre Arondir e os Ents que eu achei maravilhosa. Então, assim, esse episódio foi capaz de trazer beleza a um arco que eu não gostava. Ele trouxe essa cena de ação que eu particularmente acho boas as coreografias. O que eu acho que é o problema é realmente a escuridão nelas. Então, a parte das criaturas tumulares, que são... Como é que é em inglês? Os Barrows. Os Barrows. Cara, eu tive... É que a gente vê no computador. Isso também é considerável. Acho que na TV com certeza vai ser melhor para ir pro público. Inclusive, deixem aí nos comentários se vocês estão achando a série, esses momentos à noite escuros. Mas eu tive que aumentar muito a luminosidade do meu computador e ainda não conseguia ver direito. Mas mesmo assim, eu acho que as coreografias estão legais. Achei a coreografia dessa luta das criaturas tumulares legal. Mas o ponto alto pra mim, coreografia de luta, com certeza foi da Galadriel do Orcs, que eu achei muito bacana. Aquela cena dela soltando o arco, umas coisas gerais, assim, de desvio e de ir pra cima dos orcs. O cavalo, eu gosto das coreografias. O meu problema é a iluminação. Eu acho que em relação a isso, a gente fala de computação gráfica e de você dar vida a essas coisas fantasiosas e fantásticas e tal. Eu acho que isso envolve também você conseguir colocar esses personagens num mundo que pareça crível e que você meio que entende que existe um peso nessa grande travessia. Então, pra mim, um ponto forte ali de construção de imagem ali do universo e tal, não é nem especificamente os entes, mas você meio que mostrar que existe um caminho de destruição. Uhum. Então você tem, naquele momento que a Galadriel fala assim, né, tipo, estão dizendo assim, alguma coisa despertou o mal, não sei o quê, e essas criaturas, e ela fala assim, não foi alguma coisa, foi alguém. Uhum. E aí, tipo, você assume que a partir do momento que Sauron está aí, fazendo seus encantos, fazendo suas coisas e tal, tipo, despertou uma coisa sombria, uma coisa sinistra na Terra-média. A essência do mal mesmo. A essência do mal, mas tipo, de um jeito sinistro, que aí pode, tipo, aí a centopeia na areia movediça, aí um monte de coisa e tal. E aí na cena seguinte, o que acontece? Você tem o Isildur Arondir atravessando aquele caminho, que é um caminho destruído. E aí pensa, nossa, tipo, será que ele tá meio que dizendo, primeiro que mostra os entes como um perigo, entre aspas, né? Porque você tem o menino preso naquela gaiola e os corvos em cima e tal, falando, nossa, tipo, que ideia interessante. Pra mim, os entes era aquela coisa, criaturinha fofa que fala engraçado, né? Que fala com aquela voz grossa de britânico, assim. Aí você pega aquele caminho destruído e fala, nossa, tipo, tem alguma coisa aqui que é quase ambientalista, assim, sabe? Tipo, que eu acho que tem muito a ver com o Senhor dos Anéis. Voltando àquela coisa da essência do Tolkien, tipo, quando você pega a narrativa originária do Senhor dos Anéis, eu não acho necessariamente que existia, lá nos anos 1930, uma preocupação ecológica. Entendeu? Uhum. Mas ao mesmo tempo hoje, pelo que a gente vive no mundo, as nossas questões no século XXI e tal, isso acaba transpirando no que a gente assiste. Então tem um lance ali que eu acho muito interessante de meio ambiente e de como você fala disso, né? Tipo, aquela cena com os entes é basicamente essa, né? Eles falam, nossa, tipo, as coisas aqui estão cagadas, velho. Tipo, tem esse caminho de destruição aqui, estão botando fogo em tudo e tal, e aí... Eu acho que isso ganhou mais força na imagem. Ganhou mais força de você ter aquele caminho de destruição, que é o rastro dos orcs que ficam deixando aquelas queimadas. Então isso pra mim foi mais interessante nesse episódio do que você tentar criar uma computação gráfica de, tipo, criatura morto-viva, dos entes e tal. Tipo, gostei mais dessa insinuação de uma preocupação com o meio ambiente. Assim. Não, eu concordo. Pra mim é muito mais... Esse episódio é muito mais sobre toda a parte fantástica e toda a parte... de mitologia do que para com a ação em si.
Tanto é que a parte que eu mais gostei... Não sei se foi a parte que eu mais gostei. Acho que a parte que eu mais gostei foi Arondirientes. A parte que eu mais gostei foi Tom Bombadil. Mas aí a segunda que eu ia trazer é Tom Bombadil, porque eu fiquei muito preocupada, particularmente falando com a inserção do Tom Bombadil. Eu li A Sociedade do Anel, eu acho que eu tinha 12 ou 13 anos. E o Tom Bombadil, eu vou ser hateada, mas é verdade, eu tô sendo 100% honesta. Foi difícil pra mim, cara, não foi fácil, eu travei muito na leitura por conta do Tom Bombadil, eu não consegui engajar na... Mas isso é recorrente, tem muita gente que fala isso, entendeu? Cara, não foi só a sua experiência. Eu não sei, meu, eu lembro que um dia eu falei que o Tom Bombadil foi difícil pra mim e eu fui bem xingada, mas assim... Não é que eu não gosto do Tom Bombadil, é que uma experiência de uma criança de 12, 13 anos, não querendo passar pano pra mim mesma, mas eu não tinha muito o costume de ler poema, cantoria. Eu tava super engajada na leitura do Senhor dos Anéis. E na Sociedade do Anel eu achei que teve um baque muito grande, que é essa parada do Tom Bombadil. E eu fiquei com medo dele ser essa parada que segura também um pouco a série. E eu discordo total, eu acho que ele trouxe a magia que ele deve ter trazido pra muita gente enquanto lê O Senhor dos Anéis. Então, muita gente gosta do Tom Bombadil, sente esse calorzinho no coração quando é a parte dele, uma coisa que não aconteceu comigo, mas isso aconteceu comigo agora assistindo a série. Eu gostei dele, eu gostei do ator, e digo mais, pra quem gosta de música, a música do Tom Bombadil é maravilhosa. O Bear McCreary, que é o cara que é o responsável, o compositor da trilha sonora, ele fez uma trilha sonora maravilhosa na primeira temporada. Eu não achei que ele seria capaz de melhorar o trabalho para essa segunda, mas ele conseguiu. Eu sou muito fã do Ramin Djawadi, que é o compositor de A Casa do Dragão, Game of Thrones, derivados. Mas assim, o que o Bear McCreary tá fazendo com Anéis de Poder é uma parada muito elevada, porque você escuta a trilha sonora no Spotify e você sabe exatamente de qual arco é aquela música. Então, todos os arcos têm músicas muito proeminentes e essa especificamente do Tom Bombadil, ela é muito gostosa, ela traz um ar caloroso pro personagem, então pra quem gosta de música, eu recomendo que vocês procurem, mas pra mim também o Tom Bombadil foi com certeza um dos pontos altos desse episódio. É engraçado você falar isso, que tipo, qual que é a função do Tom Bombadil e tal. Me parece que a única coisa que me tirou um pouco do episódio, e desse momento que eu achei muito legal, é quando você dá uma função pro Tom Bombadil que é diferente dessa de ser o bardo. Tipo, qual que é a função que, no final da cena, tá lá ele e o Ista e, tipo, já meio que entendido ali que existe uma passagem de bastão no sentido de despertar a magia e aí, tipo, ensinar o caminho. Ele disse que eu estou aqui desde sempre, eu vi as primeiras gotas e tal. Ou seja, é o cara que faz a iniciação. O Tom Bombadil é foda, tá? Tipo, supostamente ele seria o cara que pode levar o anel e ele não seria corrompido pelo anel. O cara é muito pica. Obviamente é foda, mas tipo, se você pega uma narrativa... Primeiro, eu acho que a função do bardo nas grandes narrativas e nas... Assim, seja quando você tá jogando um RPG, quando você tá numa narrativa fantástica e tal, o bardo, ele tem meio que uma função de dar um respiro no sentido de você deixar as coisas assentarem. Total. E de você também dar uma noção de passagem de tempo. A gente tá falando de passagem de tempo agora há pouco e tal. Sempre que uma narrativa para pro poema, ou a narrativa para pra cantoria, é como você tá dizendo, olha só, aqui tá todo mundo parando para descansar. Tem aquela hora da estalagem, entendeu? A hora da estalagem, todo mundo para passar a noite lá, e você deixa os eventos, os acontecimentos assentarem dentro dos personagens, dentro da leitura. Então, tipo, a hora do poema é a hora, olha só, tipo, essa travessia aqui pode levar anos, entendeu? Mas a gente lê muito rápido, parece que não passa. Acho que é a side quest, entendeu? Mas não é necessariamente uma side quest, eu acho que é um momento de respiro para você meio que sugerir pro leitor que realmente está passando muito tempo nessa jornada aqui. Então é uma coisa, tipo, a função do bardo é essa. Tipo, você pega o Dungeons and Dragons, o filme lá, que tipo, o Chris Pine fez o bardo de um jeito meio cômico, tipo, porque é isso, o bardo ele tá lá pra ser o cara que canta, entendeu? Então, tipo, no caso do Tom Bombadil, pode ser que ele tenha muitas outras funções e seja um cara foda mesmo. Mas aí quando você fala que ele tá vivendo naquela casinha, que aliás, luxuosa a casa, é tipo um spa no deserto, assim, eu achei foda. Tem até um teto, né? Top. Não, tem um teto foda, cadeira de balanço, o bezerro no cesto, sério, banheira, tem um ofurô lá, velho, tipo, assim, 10 de 10 a casa. Não tenho nada o que tirar da casa. Então ele tá vivendo a vida dele lá. Essa coisa dele ser o cara que é o iniciador de magos e tal, eu já achei meio uma presepada pra você justificar a existência dele. Eu concordo 100% com você. Pra mim, a existência dele não precisaria dessa justificativa. Ele pode ser o cara que vai dizer, olha só, tipo, tem uma árvore lá no fundo, lá, se você quiser pedir pra árvore o seu cajado, fica à vontade. Top Mas, tipo, demais. seria ótimo, entendeu? É o cara que está no caminho de alguém. Não necessariamente o cara que vai pegar na mão e dizer, você vai vir por aqui.
Eu entendeu? concordo, nossa, Rez, eu concordo 101% com você, porque isso que eu falei sobre ser foda é justamente, ele é foda, mas essa não é a tarefa dele. Exato, entendeu? ele não tem que ser ele foda. pode ser o cara mais... Um monte de gente que vira e fala, mas por que o Tom Bombadil não levou o anel lá pra Montanha da Perdição, sendo que ele não é corrompido pelo anel? Porque esse não é o trabalho dele. Não é o Esse trabalho não é o dele, job. exato. O job dele é não fazer absolutamente nada. É ele ser essa quebra, ele virar e falar, opa, vamos tomar um chá aqui, cantar uma música, Tom Bombadil, tchau, pode ir embora. Então, realmente, eles estão atribuindo uma responsa pro Tom Bombadil que não é do Tom Bombadil, daí ele dar as mãos e virar e falar, vamos para a iniciação do mago. Ele não precisa ser esse cara, mas eu torço pra que eles trabalhem, talvez, essa iniciação do mago de uma forma mais abstrata. Do tipo, ele vai meio que levar o pseudo Gandalf pro caminho, mas ele não vai ser um grandíssimo protagonista. Gostaria que ele tivesse até menos papel nisso? Gostaria. Que ele fosse realmente o cara que só tá lá pra falar umas baboseiras e falar umas coisas óbvias, que na verdade parece baboseira, mas que é a coisa mais sábia do mundo. E acrescentar nessa questão narrativa mesmo de ser o bardo, de ser o Tom Bombadil, que é esse personagem que a gente gostaria de ver numa telona, né, numa adaptação audiovisual, mas que ele não tomasse mais responsabilidades do que ser esse cara. Eu acho que o problema dele tomar mais responsabilidades é que ele diminui o arco e diminui a jornada e o aprendizado num personagem que tá todo mundo tratando como um dos protagonistas da história, que é justamente o Star. Que pode ser quem for ali, entendeu? Ele pode ser o próprio Gandalf, entendeu? E ele tem muita coisa pra aprender, e já foi dito nesse episódio que ele vai duelar, ele precisa enfrentar tanto o mago, o Adar quanto o Sauron. Wizard, o Dark Wizard. O Dark Wizard quanto o próprio Sauron. Sim. Então, tipo, tá dada a missão. Só que até ele aprender como fazer, tipo, você não pode vir um cara e falar, faz assim, entendeu? Não, velho. Tipo, o aprendizado é de outro jeito, entendeu? Não, eu acho que ele até pode ter alguém que direcione, mas não precisava ser o Tom Bombadil, tá entendeu? ligado? Tipo, eu acho que existem muitos atalhos de roteiro na hora de você ensinar um personagem como esse a ser foda, entendeu? Um dos atalhos de roteiro qual que é? Na hora que o cara pegar no cajado, fudeu, vai se transformar e vai brilhar, entendeu? É um atalho. Outro atalho é o cara falar, não, tipo, vem comigo, vou te ensinar, não sei o quê. Tipo, eu acho que existe uma jornada aí que pode ser bem trabalhada pra você transformar esse cara num cara foda, entendeu? Sim. Então eu sou contra os atalhos nesse caso. Eu acho que tem toda uma coisa aí interessante pra ele trilhar um caminho dele. Agora, toda a apresentação do Tom Bombadil, perfeita, 10 de 10. Tipo, ele chega, ele bota a mão na árvore assim, e ele tá lá, contra Plongé, ele, tipo, super gigante, e fala, lá me chamam de Bombadil, Tom Bombadil. Eu falei, do caralho, também, ó, completamente inglês essa coisa do Bond de James Bond, completamente inglês. E o Warwick Kinnear, que é um baita ator, ele tinha feito também os James Bond lá com o Daniel Craig, é um ator que também eu gosto pra caralho, então, tipo, nessa hora eu falei, putz, bota esse cara aí. Tem gente que não gosta e tal, tipo, já amei. 3 minutos eu já tô amando o Tom Bombadil. Não, eu gostei e a muito casa também. faz uns barulhos incríveis, tipo, além dele cantar, tipo, tem o barulho do balde. Presta atenção na sonoplastia dessa cena. Ele joga o sabão na banheira, aí faz um barulho clássico de sabão, de sabonete caindo na água. Velho, na moral, tipo, muito musical a cena. Tipo, a cena toda perfeita, velho. Perfeita, perfeita, E perfeita. mesmo eles interagindo entre si, tipo, você ouviu essa voz? Aí ele, que voz? Aquela voz de mulher? Que voz? A sua? A sua voz? Eu estou ouvindo a sua voz. Muito Não, bom. velho, demais. Muito bom, genial. Essa coisa dele falar meio cantado, mas não falar cantando, entendeu? Tipo, demais. puta, mano, do caralho. Do caralho. Gostei também. Eu acho que essa crítica que a gente fez é mais pensando num futuro, mas é uma crítica meio prévia mesmo, a gente não sabe como isso vai se desenvolver. Uma coisa que eu acho interessante é o fato de que, aparentemente, o arco das pés peludos e do estranho realmente se dividiu aí. Eu não acho que eles vão se encontrar tão brevemente assim. Eu acho que elas vão seguir um caminho, ele vai seguir outro, e talvez daqui 1, 2 temporadas eles se reencontrem pra gente sentir esse calorzinho no coração. Eu acho realmente que vão ser arcos que vão caminhar divididos agora, até porque ele precisa descobrir quem ele é, e a gente foi apresentado a uma trama muito interessante agora, que são os Stewards. Você sabe como é que é a tradução em português? Não A sei. gente tá sem legenda, então até deixem aí, galera, qual a tradução de Stewards em português, mas que eu particularmente gostei bastante. Eu gostei da música, gostei da dinâmica, gostei da Eu já gostei apresentação deles. logo de cara. Também. Você tá a Pop e a Nori lá no deserto, perdidas, sem tomar banho e tal, de repente bate o olho, Mary Mac. Do nada, assim. Do nada, meu,
Isso é Não, o ápice da fantasia, gente. Isso é o ápice da fantasia. Não, na moral, quem você é? Eu sou o Mary Mac. Eu sou sou ninguém. Eu sou ninguém. Pô, como assim você é ninguém? Alguém chama você de alguém. É muito bom. Texto foda. Muito bom, E aí muito ele bom. bate o olho na Pop, aí ele se apaixona logo de cara. Fala, velho, tipo, 10 de 10 aqui, Não. entendeu? Tipo, esse tipo de fantasia Não, tá é falando demais. comigo, tá falando diretamente gente, comigo. É muito bom. E É uma muito coisa bom. que eu achei muito interessante é o fato de que eles contam lá a questão do Suzat, né? Procurar esse lugar que é conhecido como um lugar que eles, a raça, né? Entre aspas, finalmente poderia se estabelecer. E todo mundo poderia deixar de ser nômade, essa procura de um lugar que nunca foi encontrado. Até a Nori acaba se emocionando, porque ela entende que, na verdade, eles ficavam migrando o tempo inteiro justamente em busca desse lugar que nunca foi encontrado. Sim. E Suzat, a tradução para a língua que o Tolkien criou, para Anéis de Poder no geral, significa condado. Então é a tradução literal do Como se o condado. condado fosse a Terra Prometida. né? Em Westron, que é essa língua, a tradução literal de Suzat é condado. Então, sim, o condado é a Terra Prometida. Eu e o resto a gente até tava conversando, né? A Terra Prometida é um canteiro, né? A Terra Prometida é um canteiro, porque é sobre isso. Eles não precisam de nada mais do que isso. Eles precisam viver bem em harmonia, que é o que os hobbits sempre fizeram. Só que é isso, eles precisam de um lugar para se assentar, e esse lugar é o condado. Então a gente vai acompanhar essa trajetória aí dessa galera, que são realmente ascendentes dos hobbits. Eles são, entre aspas, um tipo de hobbit, mas eles são ascendentes daquela galera que a gente vê em Senhor dos Anéis, que a gente vê em um hobbit. Há essa jornada para eles se assentarem no lugar que a gente conhece de cabo a rabo, que é o condado. Inclusive nos nomes, né? Eles mencionam um sobrenome, é assim que as meninas são aceitas ali na comunidade e tal. E o Merry Mac, que foi o primeiro a ser apresentado ali, o nome dele, tipo, depois de muitas gerações e tal, pode-se dizer que é um nome muito próximo do Merry Pippin do Senhor dos Merry Anéis. Haddock. Então, total. tipo, existem variações de nome nessas gerações pra fazer passadas uma- e tal. Embora sejam povos muito diferentes. Sim, total. Diferente do Mútil, né? Meio que Peronomútil, exato. dá Todo mundo pra- com aquele cabelo meio espetado pra cima, assim. Eles tipo. meio um jeitinho, meio carismático, super parecido. Então, eu acho que essa parte dos Sturs é uma parada... Eu gostava do arco dos pés peludos na primeira temporada, mas não tanto. E eu acho que nessa segunda temporada me pegou bastante. O Mistério do Estranho ainda me pega bastante. O arco dele eu gosto. Eu tô gostando muito do arco dos pés peludos, porque é esse negócio de fantasia que é bacana. Esse episódio a gente não viu Númenor, né? Esse episódio eu acho que não aparece Númenor, ele deve voltar só nos futuros. Então, novamente, essa é uma sacada boa, que é o fato deles estarem trabalhando apenas alguns arcos e juntando alguns arcos novamente, pra não ficar tão separado. E alguns arcos que foram separados, eles estão trabalhando de uma forma bem melhor, bem mais desenvolvida, que é, por exemplo, o Estranho e o Tom Bombadil não tiveram tanto tempo de cena, mas o tempo de cena que eles tiveram foi de muita qualidade. A mesma coisa os Pés Peludos e os Sturs. Eles introduziram mais personagens, mas não ficou chato, não ficou pesado, ficou gostoso, ficou aquele pause necessário pra gente respirar e não ficou como se fosse uma barriga. Era genuinamente uma coisa gostosa de se ver. Não, e uma coisa que eu queria falar também, e puxando, porque tem tudo a ver com o que você disse, a galera que tá fazendo a série, tipo, percebe que existem algumas coisas de estrutura clássicas aí de Senhor dos Anéis e tal, que às vezes você fica repetindo e pode parecer meio cansativo. Por exemplo, personagem que chega e ele tá pronto para dar um discurso da importância da sua própria viagem e tal. Sim. Então, tipo, chegam lá nos Sturs e aí a mulher fala pra Nori, então, tipo, me diga aí, por que é tão importante a gente ir atrás do tal do estranho lá, do seu amigo, não sei o quê. E ela meio que, tipo, faz uma posição assim, não, é importante porque a nossa missão a gente vai salvar. E ela, não, quero que você só me dê uma boa razão só. E, tipo, sabe, já corta. Então, tipo, eles têm noção de que existem algumas coisas meio, tipo, alguns clichês Total. De fantasia. Então, esse momento do discurso é um puta clichê, o momento da convocação da guerra, outro clichê. Então, tipo, é legal ver que alguns padrões são meio que quebrados na hora ali, tipo, por uma coisa de ironia. Sabe, tipo, não é aquela coisa do respiro, do alívio cômico só pra ter. É pra você meio que deixar mais dinâmico o negócio, Sim. entendeu? E fica mesmo, porque a ideia deles é justamente essa construção pra ser um diálogo dinâmico também. Sim. Acho que pra gente finalizar, entra também numa parte que eu gostaria de citar, que é o fato de que a gente tá acompanhando ainda esse teste de amizade entre Galadriel e Elrond, que pra mim é uma dinâmica que funciona muito bem. Eu gosto muito de como essa aproximação e essa relação dos dois está sendo desenvolvida nesses episódios, nessa segunda temporada. E eu particularmente gostaria de ver um pouquinho mais deles. Eu fico triste de ter tido essa ruptura, porque agora a gente tá na fase o inimigo do meu inimigo
é meu amigo. É meu amigo, exato. Agora nós veremos uma dinâmica que, apesar de eu ficar triste de Elrond e Galadriel, a gente perder um pouquinho dessa construção deles juntos, a gente vai ver outra construção que eu tô muito ansiosa pra ver de perto, que é Adar e Galadriel entendendo os seus interesses em comum. Eu achei o final desse episódio espetacular. Anéis de Poder tá pegando uma parada que faltava um pouquinho na primeira temporada, pelo menos nos primeiros episódios, que é deixar o gancho. E eu achei que esse episódio deixa um gancho ótimo, que é justamente Galadriel e Adar se encontrando, Adar virando e falando, ó, minha querida, eu não vou te matar porque a gente tem uma coisa muito em comum aqui, que é o seu inimigo ser meu inimigo. Então vamos conversar pra ver o que a gente vai fazer. Eu acho que esse quinto episódio promete bastante nessa questão de entender essa zona cinzenta, tanto dos personagens como dessa prepotência dos elfos e do fato dos elfos não serem essas criaturas perfeitas que eles sempre foram colocados como. Então eu espero que esse quinto episódio ele tenha bastante coisa a acrescentar. Eu acredito que ele realmente vai acrescentar. Não, em relação aos elfos e tal, e deles serem prepotentes e perfeitos, eu acho que até o Arondir, que eu tava achando meio sem graça, eu gostava muito dele na primeira temporada. Tipo, a cena é muito boa e o momento que ele se mostra um encantador de árvores, do caralho também, tipo, muito foda aquele momento. E falando sobre você desarmar coisas que são meio clichês da narrativa, outro clichê. Tipo, você tá com os elfos ali na floresta e deixa um elfo, que ele só serve pra isso, né? Fala, estamos na floresta tal, aqui é onde tem os mortos. Os mortos, eles se chamam X, não sei o que e tal. Tipo, sempre tem um personagem explicando pra outro personagem o que a gente deveria saber. Sim. Sendo que você assume que todo mundo nesse universo já sabe das coisas, ele não precisa ficar explicando. Então, tipo, tem um momento de explicar. E aí o Arondir, ele fala assim, essa criatura que a gente matou aqui e tal, ele pega no graveto assim, a gente deve chamar de jantar. Muito e, tipo, bom! Ele tira a onda, ele tira a onda com essa coisa da explicação e também. E o Isildur entendeu? rindo também. O Isildur riu. Gostoso. Então todo mundo riu no final. Todo mundo riu no final, eu achei, massa. Arondir se redimiu pra mim nesse final de episódio também. Que bom, eu achei o saldo desse episódio muito bom. Até agora é o meu favorito. Vamos ver aí o que nos aguarda pro futuro, porque eu acho que tem muita coisa vindo. Muita coisa pra rolar. Eu acho que principalmente esse quarto episódio mostrou que todos os arcos têm potencial. É basicamente isso. Pô, o arco das Terras do Sul que eu tava... Terras do Sul que nem existe mais. Mas da galera de Pelargir que eu tava... Pô, não aguento mais essa galera. Tô amando essa galera. Traz mais de Isildur, traz mais da moça que a... Ih, gostou agora já, Todo mundo tá gostando da moça, tô gostando de todo mundo. Arondir, traz os Ents, traz o Estranho, traz os Sturs. Pra mim tá... tudo bacana e... Tudo uma zona cinza, a galera com a marca de Adar lá já tá misturado também. Tá tudo bem. A zona cinza é o ideal agora. Pra mim tá ótimo. Então assim, que venha mais Anéis de Poder, mas a gente quer saber de vocês o que vocês estão achando. E a casa do Tom Bombadil. Agora. Ou furou. Do caralho. O Hessel, o que o Hessel mais gostou do episódio foi da casa do Tom Bombadil. Vamos torcer pra que a gente veja novamente. O spa de safari, velho. No meio do deserto, o cara vivendo naquele oásis, bicho. Mas é isso, conta pra gente o que vocês acharam dos episódios e se estão com as expectativas tão altas quanto nós para os próximos.